Bom dia, nós vamos resolver a questão. A figura mostra um esquema de um recipiente pressurizado contendo água, com um manômetro de tubo em U conectado na altura do ponto A. Determine a pressão existente no ponto A. Bom, as equações que a gente vai usar para resolver esse problema é basicamente apenas uma. A equação que é a pressão da coluna de água de um fluido. Por exemplo, se nós temos um fluido com uma massa específica, ρ, a aceleração da gravidade é g e a altura da coluna de fluido é h, essa é a pressão dessa coluna de fluido. Nesse caso, nós temos um manômetro em U conectado na altura do ponto A. Esse tipo de problema, a gente tem sempre que procurar primeiramente pontos dentro do manômetro em U que tem o mesmo valor de altura, para a gente poder escrever a equação de pressão igualando a pressão nesses dois pontos. Então, nesse caso, a gente nota que a gente tem a mesma pressão nesse ponto do manômetro e nesse ponto do manômetro, porque elas têm a mesma altura. Um outro detalhe importante para a gente verificar é que esse problema é um problema literal, ou seja, ele não tem números, tem apenas letras. Isso quer dizer que nossa resposta tem que ficar em função dessas informações, desses dados que aparecem na figura. Então, vamos fazer o processo. Vamos chamar, primeiramente, vamos chamar esse ponto aqui de ponto 1 e esse ponto aqui de ponto 2. Então, como eles estão à mesma altura e é o mesmo fluido, a gente tem, de acordo com o teorema de Stefan, que a pressão no ponto P1 é igual à pressão no ponto P2. E a pressão no ponto P1, a gente pode calcular ela da seguinte maneira. Ela é igual à pressão dessa coluna de fluido, ou seja, a massa específica da água, vezes o G, vezes a altura H1, mais a pressão que está agindo aqui no ponto A, mais a pressão no ponto PA. Então, a pressão aqui no ponto 1 é a pressão que está agindo no ponto PA, mais a altura dessa coluna de fluido, H1. No ponto 2, a pressão P2 vai ser simplesmente igual à pressão dessa altura de fluido, ou seja, massa específica da água, vezes G, vezes H2, mais, se a gente tiver interesse em calcular a pressão absoluta, já que é mostrada aqui a pressão atmosférica, mais a pressão atmosférica. Então, a gente pode igualar essas duas pressões, de acordo com essa primeira equação que nós escrevemos aqui. Então, fazendo esse processo, a gente tem massa específica da água, o P1, vezes G, vezes H1, mais PA, é igual a massa específica da água, vezes o G, vezes o H2, mais a pressão atmosférica. Então, nesse caso, agora a gente pode calcular a pressão no ponto A isolando esse termo de pressão no ponto A. Então, se a gente deixa apenas ele aqui do lado esquerdo do sinal de igual, a gente vai ficar com o da água, vezes G, vezes H2, menos o ρ. Vamos escrever primeiramente o PATM, para não confundir. E agora sim a gente coloca o menos o da água, vezes G, vezes H1, que é o termo que veio daqui. Agora a gente pode fazer uma simplificação. Por quê? O que a gente pode simplificar? É que ρ da água vezes G existem dois termos da equação. Então a gente pode reescrever a equação isolando esse ρ da água vezes G. Vai ficar H2 menos o H1 mais a pressão atmosférica. Então, é dessa maneira que a gente consegue calcular a pressão no ponto A com as informações que a gente pode ler do manômetro a partir dessa figura. Então, sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!